Em Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Bem, boa tarde, ouvintes. Eu sou Sérgio Bringel e você vai comigo até às 18 horas no seu programa de todas as quartas-feiras, Conciliando as Diferenças. A gente quer deixar um abraço bem forte para a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Amapá, para todos aqueles que estão conosco dentro das suas casas, nos seus carros, no seu trabalho. Você aí do interior do Amapá, você que está aí em Mazagão, onde o nosso sinal chega até você. Pessoal de Santana, alô Santana, um grande abraço para todos vocês. Hoje o nosso programa ele vai ter um viés um pouquinho diferente. A gente sempre fala de mediação e conciliação, né? Ou conciliação propriamente dita. Mas hoje a gente vai sair um pouco do foco da conciliação. Nós vamos chegar lá porque nós vamos ter o nosso bloco de conciliação ao vivo, que vocês vão ter, que é o Conciliação no Ar. Mas nesse primeiro bloco nós vamos ter um foco direcionado para um dos problemas que tem assolado o Brasil nesses últimos meses e que tem sido notícia em todos os noticiários dos grandes veículos de comunicação do Brasil, que é o caso do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da zika, da chikungunya e também pode transmitir a febre amarela, inclusive urbana, né? Então, é um mosquitinho pequenininho que está dando um trabalho tremendo, que está levando muita gente à morte, que também está sendo apontado como um dos causadores da microcefalia, que se espalhou no Nordeste e que está todo mundo apavorado. Então, quem vai falar conosco hoje, quem vai estar aqui com a gente bem pertinho, entendeu? É o Dr. Clóvis Miranda, coordenador de Vigilância e Saúde do Estado do Amapá. Então, a gente só vai fazer um intervalo e a gente volta já já. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Conciliando as Diferenças. Não deixe água acumular, faça sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes. Vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito da dengue não se dar bem. Para o mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode pegar, a dengue pode matar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar, a dengue pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Programa Conciliando as Diferenças. Entrevista. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças e como eu falei no blog anterior, nós estamos aqui nos nossos estúdios, nosso estúdio itinerante aqui no Fórum de Macapá. Nós está aqui ao meu lado o Dr. Clóvis Miranda, que é coordenador de Vigilância em Saúde do Estado do Amapá. Ele vai falar um pouco para a gente sobre como está a situação no Estado com esse mosquito, como é que esse mosquito está se proliferando e as doenças, né, que porventura venham acometer as pessoas do nosso Estado. Boa tarde, Dr. Clóvis. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Dr. Clóvis, a situação tem se agravado no país inteiro, é uma época chuvosa, começou a chover no estado e como se previa as coisas podem piorar. Ou o senhor acha que não precisa esse alarde todo? Não, na realidade a preocupação tem que ser pertinente. O fato de muita chuva ajuda a eclosão dos ovos do Aedes e o aumento da circulação do adulto, né, do vetor adulto. Tem gente que, por exemplo, tem muita gente que me pergunta qual o papel. O pessoal confunde vigilância sanitária, vigilância em saúde, secretaria de saúde, entre a prefeitura municipal. Qual é a competência e qual é a função de cada uma? O senhor é coordenador de vigilância em saúde do estado do Amapá. Qual é a competência e qual é a função da coordenadoria? Pois realmente essa
essas dúvidas. Na realidade, a Coordenadoria de Vigilância e Saúde, ela tem 4 divisões. A divisão de vigilância sanitária com sua competência. A divisão de vigilância ambiental e controle de vetor, que com sua competência. A divisão de epidemiologia e a divisão de vigilância de saúde do trabalhador. Então, são as 4 divisões que compõem a vigilância em saúde. E, às vezes, confunde um pouco. A vigilância de saúde do Estado, ela é um órgão que trabalha muito junto aos municípios, planejando, orientando, supervisionando, dando condições. É a vigilância de saúde do Estado que fornece, por exemplo, os inseticidas. Então, o papel dela é esse, mais de supervisionar, de orientar, de planejar junto. Eventualmente, ela pode ir para dentro do município, trabalhar junto com o município. Por exemplo, nas ações propriamente ditas. Nas ações, certo? O município sozinho não está conseguindo, por exemplo, fazer o controle do Aedes aegypti. Uhum. Então, ele solicita ajuda da CVS e ela eventualmente pode deslocar uma equipe para o município para ajudar nessa execução. Ela capacita também, capacita os agentes de endemias, por exemplo. Ela capacita o microscopista que vai fazer o exame da malária. Então, ela tem esse viés, né? Esse viés. É isso que ela faz. Tá, no caso, na sua visão clínica, doutor Clóvis, que o senhor tem acompanhado, o senhor é uma das pessoas que a gente tem acompanhado maciçamente junto com os outros órgãos, justamente na busca da solução para que essa epidemia de dengue e de chikungunya, e que agora foi confirmado, né? Se antes não tinha, 2 casos de Zika, né? Se eu não me engano, o senhor pode me confirmar depois, um no Oiapoque e agora em Macapá. Até semana passada não tinha, mas agora nós temos. Isso é preocupante? Qual é a sua visão clínica em relação a isso? Bom, na realidade nós consideramos que clinicamente nós já temos caso de Zika vírus desde o ano passado. O exame que foi liberado pelo Instituto Evandro Chagas na sexta-feira passada, ele pertence a um paciente que foi coletado em setembro de 2015. Então, se em setembro de 2015 nós já tínhamos casos positivos de chikungunya, obviamente o vírus já está circulando entre nós de forma sustentada. O que nós precisávamos era uma confirmação laboratorial. Quanto ao caso do Oiapoque, o Ministério da Saúde ele nos autorizou a confirmar o caso, apesar do exame ter sido feito na Guiana Francesa. Mas como o método do exame que foi realizado na Guiana Francesa é o mesmo método usado no Brasil, não tínhamos por que discutir quanto a esse diagnóstico. Qual o risco? Porque as pessoas podem perguntar, só 2 casos é para deixar uma pessoa já de alerta, uma cidade inteira em alerta? Eu estava vendo, uma vez o senhor estava dando uma entrevista em um programa, o senhor diz que é sim, porque essa pessoa vai para um lugar, vai para o outro, ela transita em certos lugares e o mosquito sai picando, estará presente. Tem motivo para toda essa preocupação mesmo, doutor Clóvis, mesmo com só 2 casos? Tem porque, pelo seguinte, o Zika vírus, na fase aguda, ele é uma doença, se formos comparar com dengue e chikungunya, é uma doença menos agressiva. Ele dá uma vermelhidão no corpo, com coceira, dá uma febre baixa, pode dar dor muscular, dor articular, que duram 5, 6, 7 dias e desaparecem. Só que tem 2 detalhes importantes aí. Primeiro, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica, né? Que em 30 dias ou em 60 dias, a pessoa pode desenvolver, não em relação ao Zika vírus, mas a resposta da imunidade dela, ou seja, ela produziu anticorpos contra a presença do vírus Zika, e esses anticorpos se voltam contra a pessoa mesma. É meio complicado de explicar. E isso acaba atingindo o sistema nervoso periférico dela e ela desenvolve que é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia ascendente. Então, esse seria um problema. O segundo problema seria a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Então, uma mulher que desenvolve Zika vírus
no primeiro trimestre da gravidez, pelo menos em tese, mas já está se estudando que essa possibilidade excede esse primeiro trimestre da gravidez, ela pode ter o seu filho, o seu bebê, nascer com microcefalia. Então são duas consequências. Se nós formos olhar o Zika vírus como uma doença aguda, ele não é agressivo, mas tem as consequências. Meu irmão, água parada é convite para mosquito, e mosquito traz doença que podemos evitar. No caso, isso aí é uma pergunta, é até uma curiosidade minha, que as pessoas dizem, poxa vida, basta a doença para começar, basta ter um caso só, né? Mas qual é o tempo de proliferação para ter essa preocupação toda? Se alastra rápido essa doença? Por exemplo, caso seja constatado hoje um caso, em quanto tempo isso pode chegar a centenas de pessoas, na sua visão clínica, de novo? Veja bem, como se trata de uma doença de transmissão vetorial, tendo o vetor, a transmissão é sempre sustentada, a não ser que se controle o vetor. Não se está buscando controlar a doença, se está buscando controlar o vetor. Quando a gente fala que há necessidade de não deixar o mosquito nascer, é justamente porque se nós controlarmos o vetor, nós vamos ter o controle da doença. Então, o mosquito está aí para isso. O mosquito pode ser portador dos 3 vírus. Certo? Então, a situação é essa. Pode alastrar? Pode. Com certeza, o Estado já tem bastante casos de Zika vírus. Mas o que acontece em relação ao Zika vírus, que também é muito importante. A Zika tem bastante, mas não foi detectado ainda, é isso? Isso. E outra coisa, o Zika vírus tem digamos assim, um detalhe importante. 82% dos casos de Zika vírus, eles são absolutamente assintomáticos. Quer dizer que a pessoa não sente sintomas nenhum. Não desenvolve nenhum sintoma de Zika vírus. Mas pode passar, mas tem o vírus e pode passar. Tem o vírus e pode transmitir, perfeitamente. Inclusive, isso é o risco do caso da gestante, por exemplo. Se uma mulher gestante desenvolver Zika com quadro clínico que leve a suspeitar que ela esteja com Zika vírus, ela vai apresentar o quadro clínico. Mas pode ser que ela não apresente e só vá descobrir que teve Zika vírus lá quando o bebê dela nascer lá na frente, com microcefalia ou com alguma alteração neurológica. Mas está comprovado mesmo que existe relação entre uma coisa e outra, a microcefalia e a Zika? Está comprovado, sim. Isso aí já está no âmbito do indiscutível. Já está, isso aí como a gente diz, prego batido com a ponta virada. Isso, perfeitamente. Então nós temos que nos preocupar, porque a região norte, ela, por exemplo, principalmente o Amapá, né? Ele foi um dos últimos agora a ter esses casos. Bom, como o senhor disse, deve ter muita gente com vírus e não sabe, mas confirmado mesmo, só 2. Isso, confirmado mesmo só 2. Agora, clinicamente, com certeza nós temos bastante. Só para o senhor ter uma ideia, tem cerca de 100 exames no Instituto Evandro Chagas aguardando o resultado, né? O exame Mas por que essa demora, doutor Clóvis? Bom, o Instituto Evandro Chagas, ele é o laboratório de referência para a região norte. Então, todos os exames de Zika vírus, eles são encaminhados para lá, certo? E isso, logicamente, demora, porque todos os estados da região norte encaminham amostras para fazer o exame. É um centro de referência. É o centro de referência, a referência para a região. Então, isso causa um problema. Obviamente, agora, quando nós consideramos já a circulação sustentada do vírus, nós vamos nos voltar aos exames a grávidas sintomáticas, ou seja, com sintomas de Zika vírus, e com aqueles quadros neurológicos que podem ser relacionados a Zika vírus. No caso, por exemplo, todo mundo se preocupa, falou-se tanto, ou fala-se, inclusive, muito em Zika, mas esse mosquitinho transmite mais 3 doenças, que uma não se fala tanto, que é a malária urbana, não é isso? Febre amarela urbana. A febre amarela urbana. Certo. Mas ela também tem a dengue e a chikungunya. Qual dessas é a mais perigosa? Se o senhor, por exemplo, fala-se muito em Zika, porque ela ficou muito falada por causa da microcefalia. Certo. No seu entendimento? Bom, cada um com o seu problema, né? A dengue tem a sua importância pela sua capacidade de causar morte. Então, a Zika não provoca morte? É muito raro. E tem que ter uma comprovação muito boa do envolvimento do vírus diretamente. Ele pode indiretamente causar, por exemplo, uma pessoa que desenvolve síndrome de Guillain-Barré, que tem que ir para uma UTI, entubada, então isso pode levar
ao óbito, né? Mas diretamente ligado ao explicando vírus, só que a Guillain-Barré é aquela que deixa a pessoa totalmente imóvel. Isso, começa uma paralisia ascendente, começa pelas pernas, pela musculatura das pernas e pode ascender até a musculatura acessória da respiração, aí a pessoa não consegue respirar sozinha e tem que ser entubada, aí é um caso de UTI e sempre é um risco de vida. Agora, respondendo a sua pergunta, a dengue ela é perigosa por causa da mortalidade. Eu, pessoalmente, temo a chikungunya. Pelo seguinte, a chikungunya ela pode cronificar. Ela pode deixar a pessoa doente com sequelas por até 2 anos, com problemas articulares. Nossa, é mesmo? Então, ainda bem que o que é que se nota no que diz respeito à chikungunya? Que apesar do estado do Amapá, nós temos chikungunya desde 2014, nós não tivemos uma explosão de casos de chikungunya. Porque a chikungunya não dá para esconder. A pessoa que tem febre chikungunya, além da febre, dor de cabeça, dor no corpo, ela tem ela desenvolve uma doença articular muito dolorosa. Então, é um ataque maciço à articulação das pessoas. Para você ter uma ideia, no Oiapoque, tem pessoas que adoeceram em 2014, até hoje, em 2016, ainda tem sequela da doença. Sofre com os problemas das articulações. Sofre com problema articular. Então, para mim, seria isso, o chikungunya. Eu me preocupo também, no que diz respeito à chikungunya, com o impacto na economia, com o impacto no INSS, por exemplo. Você imagina que se 1.000 pessoas ficarem de benefício em função do chikungunya durante um ano. Aí, pense isso em São Paulo, por exemplo, onde tem milhões de trabalhadores. Já está acontecendo, inclusive, de empresas ter locais vagos porque os seus funcionários estão em casa doentes, né? Então, isso causa um impacto na economia e causa um impacto na previdência, certo? E um impacto na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Então, na minha opinião, o mais temerário nesse sentido seria o chikungunya. Ainda bem que me parece que o Aedes não é tão competente na transmissão do chikungunya. Tanto que, repito, nós estamos com chikungunya desde 2014 no estado e a gente não teve explosão. Nós temos casos no Oiapoque, nós tivemos depois casos no Porto Grande, casos em Macapá mais poucos, casos em Santana mais poucos. Tivemos agora casos no Tartarugalzinho, né? Macapá estava com poucos casos de chikungunya. Esse ano, agora no mês de março, já foram 20 casos. Proporcionalmente falando, qual dos municípios tem mais? No Oiapoque, em função da epidemia de 2014. É essa pergunta que agora eu vou me ater a essa pergunta. Oiapoque. Qual o motivo maior daquela região ter essa incidência do mosquito? Por quê? Fronteira? Selva? Rio? Não. O que é, no caso? É o mesmo caso de nós termos Aedes em Macapá. Lixo doméstico, saneamento básico, falta de saneamento básico, a população, uma população que guarda muitas coisas. Então, isso levou à epidemia de chikungunya no Oiapoque. O vetor é o mesmo. Então, se você tem muito lixo descartáveis, né, muito locais de acúmulo de água, nós vamos ter uma circulação do Aedes muito grande. E aí, para atravessar, começou na Guiana Francesa. Isso que eu ia perguntar. Foi dito demais que veio de lá. Isso, veio de lá. O chikungunya entrou no estado do Amapá através da Guiana Francesa. Não foi de outro local. O chikungunya que entrou na Bahia, ele foi em Feira de Santana, ele veio da África durante a Copa do Mundo. Então, são 2 locais que tem chikungunya, né? Logicamente, o Nordeste já tem, mas assim, nós não temos uma quantidade grande de chikungunya, né? Me parece, segundo os entomologistas, que quem é mais competente para transmitir o chikungunya seria o Aedes albopicus, que é um outro Aedes. Existem 2 tipos de Aedes aegypti? Não, 2 tipos de Aedes. Um chama aegypti, outro chama albopicus. Né? Então, certo, ele seria mais competente para nessa O sobrenome é que é diferente. Isso. Mas os entomologistas consideram que nós não temos a circulação deste vetor entre nós. De falar que o senhor teme muito mais a chikungunya, né? Mas a mais perigosa continua sendo a dengue. A mais perigosa continua sendo a dengue pela sua capacidade de causar óbitos.
E como é que está a situação da dengue aqui no nosso estado, principalmente aqui em Macapá? Bom, o grande problema da dengue é que, como ela está há muito tempo entre nós, há um certo, vamos chamar de desprezo pela doença, né? As pessoas não procuram, tem dengue, mas não procuram mais o serviço de saúde para fazer exames, até para confirmar que aquilo que já ela se tem acostumaram, é será que é isso? Já se acostumaram, já vão ali na esquina tomar um remédio, compram um paracetamol, então não procuram o serviço de saúde. Quem procura o serviço de saúde ainda com dengue são aqueles casos com alguma gravidade, certo? Que procura o serviço de saúde. Então nós temos uma notificação muito baixa. Isso fica aparecendo, nós temos poucos casos de dengue. Seria a banalização da dengue? Perfeitamente, a palavra é essa, a banalização da dengue. O que acontece? Às vezes uma pessoa, tem 6 pessoas na casa doente. Uma vai, faz o exame e está com dengue. As outras consideram-se que estejam com dengue também. Então você tem uma notificação do caso que entrou no sistema de saúde e 5 que não entraram. Então você tem 6 casos de dengue, mas apenas uma é conhecida. Por exemplo, como é que o senhor analisa a participação das entidades públicas, né, e privadas no combate à dengue, do qual o senhor tem dado esse apoio também, junto tanto ao Tribunal de Justiça, no caso, que está engajado nessa, inclusive tivemos palestras há pouco tempo realizadas. Fale um pouco dessas palestras, o que elas podem ajudar no combate e o que o senhor vê efetivamente nessa inclusão das entidades públicas no combate à dengue. Bom, quanto à participação de todos, entes, sejam do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, nessa luta, das empresas, da população, das entidades que têm essa preocupação, das igrejas, é importante, porque nós só vamos conseguir alguma coisa conscientizando a população. Se a população não internalizar que ela é partícipe disso, e é importante a participação dela, nós não vamos conseguir controlar o Aedes. Eu lhe digo por quê. Pelas regras do Programa Nacional de Controle da Dengue, e agora, na realidade, controle do Aedes aegypti, toda residência deve receber 6 vezes por ano, a visita de um agente da dengue. Veja bem, 6 vezes por ano que ele vai na sua casa e vê onde é que tem um lixo de risco, se tem ali uma fossa aberta, se tem uma caixa d'água descoberta, uma calha suja, ele vai 6 vezes por ano. Todos 360 dias, quem tem que fazer é você. Não é verdade? Claro. Então, a pessoa tem que entender que essa participação dela é importante. Então, o que se busca dessas palestras que são feitas em todos os lugares, desde que são licitados, é justamente que as pessoas tenham essa consciência de saúde ambiental, de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, porque elas fazem parte disso. O senhor acabou de falar aí sobre essa participação popular, que é a mais importante, que o combate à dengue vai partir de 90%, literalmente, da população, das comunidades que tem que combater. Os entes, eles são apenas acessórios nesse combate, nessa guerra. Aí eu lhe pergunto, por que o senhor deve ter visto casos bizarros, né? Porque a gente faz campanha, é campanha no rádio, é campanha na televisão, é falando de dengue, falando de zika, falando de chikungunya todo dia, jornal, televisão, jornal impresso, tem imprensa falada, rádio, e ainda você consegue sair de casa e ver absurdos, pessoas jogando lixo no chão, ali na Fortaleza de São José, eu passo, às vezes que eu para ir para a academia, eu corro direto, né? Passo por aí, sujeira, ali mesmo, num local onde é um patrimônio histórico do estado, que é a Fortaleza, literalmente imunda. O que está faltando, Dr. Clóvis? Pelo amor de Deus, o que falta para esse povo? Isso chama-se falta de educação ambiental. As pessoas não entendem que elas fazem parte do meio ambiente, né? Então, as pessoas jogam lixo descartável, lixo industrializável,
terrível, porque a natureza ela não consegue absorver isso aí, né? Todo mundo já está cansado de ver que quantos anos uma garrafa PET é destruída, uma garrafa de vidro. Então, ninguém se liga nisso. As pessoas não... É como se não fosse com elas, certo? A gente tem uma dificuldade muito grande. Assim, se faz um trabalho num quarteirão, certo? E só que tem uma casa que ela recusa a visita do agente ou de quem está fazendo aquele trabalho da campanha, vamos dizer, certo? Você faz um trabalho em 10 casas, tem 10 casas para você fazer aquele trabalho, você faz em 9 e uma vocês não fazem. Só que essa que não foi feito o trabalho, ela pode ter focos do mosquito. E isso inviabiliza o trabalho das 9. É só um exemplo. Quer dizer, se uma deixar de se fazer, inviabiliza o trabalho das 9 que foram enxugar gelo, né? Seria essa a expressão. Porque não adianta, o Aedes, ele tem uma capacidade de voar até 400 metros ou mais. 400 metros em linha reta ou verticalmente? Não, em linha reta. Ele é um mosquito que não voa alto. Ele voa longe, digamos assim, certo? Outra coisa, a capacidade da fêmea. A fêmea coloca cerca de 400 ovos, só que ela não coloca 400 ovos num só local. Ela coloca 10 aqui, 20 ali, 30 aqui. Já está esperta. E já está espalhando por causa que ela está preparada para perpetuar a espécie. Então, nós, seres humanos, estamos perdendo para eles em função disso aí. Ou seja, eles estão sendo mais inteligentes do que o próprio ser humano. Isso, seria isso aí, certo? E como é que o senhor, por exemplo, no caso, o senhor falou aí que as pessoas não estão deixando, existe isso, né? Não deixam os vigilantes entrarem em casa. Isso é um absurdo, né? Agora, será que também não tem razão devido a essa violência? As pessoas ficam com medo também, né? Deixar as pessoas chegarem em casa. Isso tem histórias, né? De baterem na casa, se identificarem como agente de combate à dengue, isso é, afinal de contas, ser um assaltante. Como é que a pessoa pode identificar, doutor? Pois é, isso é um problema, né? Isso é um problema, porque se você fornece para o seu servidor, para o seu técnico que lá vai fazer o trabalho, um jaleco, por exemplo. Eles podem falsificar e fazer eles também. Podem falsificar. Se você fornece um crachá, também ele pode falsificar. Então, é uma situação complicada. É por isso que nesse trabalho que está se fazendo agora, nessa campanha, as pessoas estão sempre, as equipes estão sempre com um soldado do Exército ou com alguém da Defesa Civil. Que isso dá uma segurança e credibilidade. Credibilidade, certo? Então, a gente não deixa quando há uma recusa, né? Quando há uma recusa, sempre se procura voltar lá, já acompanhar uma outra companhia, vamos dizer assim, para realmente é um agente da dengue, mas isso aí também esse tipo de recusa é histórico em função disso aí. Isso prejudica demais as ações, não prejudica? Com certeza, é aquilo que eu te falei, se você tem que fazer 100 casas, se você faz 80, 20 você não faz, aquelas 20 podem ter foco, inviabiliza todo o trabalho das 80. E foi justamente aquela que não deixou o vigilante entrar. Perfeitamente, é isso que pode acontecer. Vamos para o outro lado, é sabedor, o senhor sabe muito bem disso, melhor do que qualquer outra pessoa, porque o senhor está em campo, o senhor conhece, tem as suas equipes rondando, não só aqui, mas fora, nos outros municípios, em relação a esses terrenos baldios. Nossa, tem muito terreno, eu passo por vários. Inclusive na General Rondon tem um ali na esquina da próxima Mãe Luzia, que, meu Deus do céu, a própria UNA, lá dentro, quando não tem a festa do Mar Abaixo, ou que tem da Afro, parece que é o dia do... É um dia comemorativo da... Consciência Negra. Exatamente. Quando não tem nada lá dentro. É um lixaral só. Em volta da UNA é lixo com copo descartável, garrafa PET e os terrenos baldios que você passa lotado de sujeira. A pergunta que não quer calar. Está sendo literalmente usado o artifício, o instrumento de entrar por decisão judicial, caso notificado o proprietário, ele não atender a notificação, pode literalmente entrar? Está sendo feito isso? Bom, isso é um trabalho da prefeitura, das prefeituras, certo? Realmente o problema de terreno baldio é grande e, na realidade, a prefeitura tem feito esse trabalho, né? Entrar na casa vazia, né? Existe já uma determinação presidencial, inclusive, né? Uma medida provisória, me parece, que autoriza a entrar na casa vazia. Quanto ao terreno baldio,
existe a legislação de código de postura municipal e outros meios para chamar esse dono de terreno e obrigá-lo a limpar, né? Então, existem vários meios que as prefeituras usam para isso aí, né? Mas há uma dificuldade muito grande, porque sempre tem que usar meios jurídicos, né, judiciais para isso. Mas realmente eu concordo com o senhor, existe muito terreno baldio. Tem bastante. Aí, por exemplo, no caso, o senhor como coordenador da Vigilância em Saúde, o senhor deve encontrar muita dificuldade, porque nós temos problema de mão de obra para poder trabalhar, é uma área extensa, nós temos que ter também mecanismos para poder combater o mosquito. Como é que está dotado desse todo aparato a coordenadoria? Nós temos literalmente homens e mulheres, nós temos mecanismos, nós temos inseticida, ou só temos a vontade? Não, veja bem, a execução dos trabalhos de rotina são da prefeitura, como eu já lhe falei, né? Sim. Então ela tem as equipes, algumas são em número de insuficientes, né? Nós temos prefeituras em outros municípios que têm número insuficiente de agente da dengue, certo? Até para corrigir isso, o governo do estado deve estar lançando um edital de contratação por tempo determinado de agentes de combate à dengue, justamente para nós conseguirmos fechar esses ciclos que faltam, né, no que diz respeito ao combate, tá bom? Então, a falta de recurso humano é realmente patente. grande. Tem que atender o estado todo, não é isso? Não, porque cada município tem que ter a sua equipe. Tem sua equipe, tá né? certo. Logicamente, existe um padrão para isso, né? Um padrão para isso, né? Então é feito assim, um agente de endemias, um agente de combate à dengue para cada 1.000 imóveis. Então, se tem 3.000 imóveis, seriam 300 agentes e por aí vai. Então, é feita essa conta, certo? Bom, quanto à necessidade de inseticida, quem fornece o inseticida para os municípios é o Estado, e isso não falta, tanto o inseticida quanto o larvicida, né? Logicamente, o inseticida é uma coisa que a gente procura evitar por ser inseticida, né? As pessoas sempre procuram, cadê o fumaceiro? Era isso que eu ia perguntar, e esse fumaceiro que tinha muito na cidade? Não, pois é, o que acontece? Nós preferimos que o mosquito não nasça. Não deixe o mosquito nascer. Porque se o mosquito nascer, ele vai transmitir as doenças. E também depois nós vamos ter que entrar com o quê? Com inseticida. Inseticida, ele não vai só atingir o Aedes, ele vai atingir as crianças, porque o inseticida, os humanos, os passarinhos, o inseticida já é para ele grande, né? Justamente, para ele grande. O que atende a necessidade dele antes de nascer seria o larvicida, porque ele já está na forma de larva, aí teria que usar um inseticida, que é o larvicida, certo? Que é colocado na caixa d'água, na fossa, nos locais em que a água tem água, mas ela não pode ser retirada. Então é tratado com larvicida. Mas aí eu continuo insistindo. Por exemplo, não pode ser concomitante esse trabalho, porque já tem os mosquitos que já nasceram. E esses também incomodam. Sim. Né? Eles têm que morrer também, né? Quando há necessidade da intervenção com inseticida, certo? De forma técnica, que a indicação é técnica, ou seja, está havendo circulação da doença e circulação do Aedes em determinada área, a Prefeitura de Macapá, a Prefeitura de Santana, as prefeituras têm competência para definir isso aí e fazer o que tem para fazer. O senhor concorda que, por exemplo, já passou da hora de estarmos dentro das escolas, já conscientizando as pessoas lá de pequenininho de que limpar o seu quintal, não jogar uma latinha na rua, porque a gente vê até gente, idoso, pessoas de idade jogando lata de cerveja pela janela do carro, jogando copo. Será que isso também não tem que ir para dentro de uma escola de conscientização que vem desde pequeno? Pois existe, me parece, uma proposta de colocar na grade curricular isso que se chama de educação ambiental. Porque só realmente, desde pequenininho, né, desde idade, aprendendo a importância do meio ambiente, nós vamos conseguir que, quando as pessoas crescerem, tiverem idade adulta, adolescente, eles tenham consciência de que o lixo tem que ser
colocado no lixo, que nós fazemos parte do meio ambiente. Então, a gente espera realmente que a educação ambiental passe a fazer parte da grade curricular, e não só assim, olha, está havendo esse surto, ou essa campanha, vamos para dentro das escolas. Efeito, né? Vamos para dentro das escolas agora fazer palestra, aí entra e sai pelo ouvido, entra pelo outro. Sai, porque a gente está sempre correndo atrás, né, doutor? A gente está sempre correndo atrás. Isso, não internaliza. Quando chega chuva, todo mundo diz, lá vem a dengue. Parece até que o pessoal lembra. Agora tem dengue. Mas a dengue, ela tem o ano inteiro. Isso, perfeitamente. Não é só na chuva, né? Há uma certa diminuição do número de casos, porque como precisa de água parada, né, como a seca, não tem chuva, então diminui a incidência, né? Mas se cair uma água qualquer ali no local onde tem ovo, mesmo não sendo na fase que não tem a chuva, há possibilidade sim de nós termos dengue. Então é por isso que nós temos a Aedes o ano todo. Logicamente mais quando começa a chover. Que tem a eclosão, né, por causa da água. A eclosão dos ovos, perfeitamente. O senhor, como especialista, já com esses casos que aconteceram, apenas 2, mas são 2 casos, e 2 casos podem se transformar em vários, né, porque o mosquito vai picando todo mundo. Oiapoque confirmados. E esses outros que o senhor diz que essas outras pessoas possam estar, que o senhor acredita que outros estejam com Zika e não sabem. Como é que o senhor vê a previsão dessa doença para esse ano de 2016 aqui no estado? Bom, fazer previsão nesse caso é muito difícil, primeiro porque está havendo uma grande campanha no que diz respeito ao controle do Aedes. Então, o que se espera disso é que nós não estejamos uma quantidade muito grande de nenhuma das 3 doenças, né? Nem da Zika, nem de chikungunya, nem de dengue. Certo? Mas isso nós só poderíamos dizer se nós tivermos aquilo que eu acabei de falar, a notificação dos casos. Certo? A pessoa está suspeita de Zika, está lá toda vermelha, se coçando toda, está com febre, está com uma certa conjuntivite, dor articular. Se essa pessoa procurar o serviço de saúde e o caso ser notificado, nós vamos saber desse caso. Se a pessoa tem uma febre mais alta, dor articular intensa e tal, e procura o serviço de saúde e é levantada a suspeita de Zika, de chikungunya, e esse caso for notificado, é um caso de chikungunya. Para a dengue é a mesma coisa. Então nós precisamos dar informação. Porque senão o que vai acontecer? Se as pessoas tiverem a doença, mas não procurar o sistema de saúde, e esse caso continuar desconhecido, vai parecer que as doenças estão controladas. Certo? Então, o que não é verdade, mascarou-se a pena. A informação, perfeitamente. Fica mascarado. A gente sabe que tem a doença, mas como ela não é notificada, nós não temos como afirmar que nós temos. A última pergunta para a gente encerrar a nossa pergunta. Nós estamos preparados para caso uma situação extrema de epidemia de dengue? Olha, na realidade nunca ninguém está preparado, né? Existe um plano de contingências que são feitos para casos mais graves, casos que necessitam... Eu estou falando mais da nossa rede pública hospitalar. Isso, mais para casos que desenvolvam quadros graves de dengue, certo? Casos mais graves, uma hemorragia causada pela dengue, principalmente, como eu falei, que é a mais perigosa no que diz respeito à morbimortalidade. Então, existe um plano de contingência no que diz respeito a leito de UTI, a leito hospitalar para esses casos. O senhor, como especialista e como uma pessoa, como uma autoridade que conhece questão não só dessa, mas das questões epidemiológicas daqui do estado, no caso mais que a gente está falando sobre dengue, Zika e chikungunya, eu lhe pergunto, qual o conselho que o senhor dá para a população? Não deixar o mosquito nascer. Eu acho que a população tem que entender isso. Nós só vamos controlar dengue, chikungunya, Zika e evitar a reintrodução da febre amarela controlando o mosquito. Controlando o mosquito no que diz respeito a
não deixar de nascer, porque melhor do que matar o Aedes com inseticida é não deixar de nascer. E para não deixar de nascer, nós temos que cuidar do nosso lixo de risco, da nossa caixa d'água, da nossa calha, de trás da geladeira, do ar-condicionado. Do ralo também. Do ralo. Eu soube que pode fazer, que pode formar até foco naquele negócio de banheiro que você fica ali, naquele, como é que a gente chama? Que abre a porta do banheiro ali, do box. É que se ficar ali, aí põe a água e eclode dentro do teu banheiro. Então são lugares que hoje em dia a gente sabe que são de risco. Antigamente se falava, no vaso de planta, lembra? Verdade. Hoje em dia já se sabe que em outros locais ele pode, aquela bandeja de trás das geladeiras, por exemplo, né? Eu juro que eu não sabia que tinha nem bandeja atrás de geladeira. Que quando descongela, eu não sabia que tinha nem quando bandeja. Descongela, né, a geladeira tem uma bandeja lá atrás, assim como as bandejas de ar-condicionado. Então tem vários lugares que a água acumula, água limpa, e é o que ele quer. Bom, a gente quer agradecer a sua presença, Dr. Clóvis, e a gente espera que não tenhamos nenhuma epidemia de dengue, de chikungunya, nem de zika. Entende? Que passem longe da gente, que esse mosquito suma das nossas vidas, e a gente agradece muito a sua presença. Tá, ok, muito obrigado, eu agradeço também, e esse desejo aí também é o meu, né? Que nós não tenhamos nenhum tipo de epidemia, nem de óbito por nenhuma dessas doenças, é o desejo da gente também. Tire essa tranqueira do seu quintal, pra água parada não se juntar, pro mosquito da dengue não se criar, levando a doença para o seu lar. Olha, vocês prestaram bem atenção, é tão simples, tarefas simples, né? E que as pessoas, às vezes, ignoram e que acabam botando a vida das outras pessoas que fazem a sua parte em risco. Então, é só seguir esses pequenos detalhes. O lixo que você produz, o lixo é seu. Então, faça um bom destino dele. Jogue o lixo no lixo. Não suje a cidade. Se ela já está suja e você contribui para isso, fica pior a situação. Vem doença, e com doença vem despesa, e a gente acaba sofrendo com isso, porque, né, doutor? Eu acho que ficar doente, além de ficar doente, você ficar doente sem ter assistência é pior ainda. E nós temos o seguinte, eu acho que cada um de vocês aí que está nos ouvindo tem seus filhos, eduque seus filhos para não fazer esse tipo de ato, de pegar um copo, jogar na rua, jogar uma lata de cerveja pelo vidro do carro. Vamos ter consciência, pessoal. É isso aí, porque a dengue, nós é que podemos acabar com ela. Não, acabar com a dengue não, acabar com o mosquito. Entendeu? Mas é isso, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente vai tomar uma água e a gente volta já já. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. E como nós prometemos, mais uma conciliação no ar para vocês. Boa tarde, eu sou Eliane Albuquerque, sou assessora jurídica do PROCON. Eu estou aqui com a dona Marilanda do Socorro Cardoso de Almeida, que é a consumidora que fez a reclamação, e o demandado aqui, que é o Banco Industrial do Brasil S.A. A consumidora informa que possui um contrato de cartão de crédito com a reclamada, que foi disponibilizado o crédito no valor aproximado de R$ 12.000, sendo realizado um saque no valor de R$ 10.000. Informa ainda que, em razão desse contrato, está sendo descontado mensalmente em seu contra-cheque o valor de R$ 585, sem que haja abatimento no saldo devedor. Diante do exposto, solicita a intermediação deste instituto,
junto à reclamada para que apresente cópia do termo de contrato, planilha de evolução da dívida e saldo devido atualizado para possível negociação e quitação da dívida. Dona Marilanda, quando a senhora adquiriu esse cartão de crédito, a senhora sabia que era um cartão de crédito ou a senhora solicitou o empréstimo para o banco? Não, eu sabia que era esse cartão de crédito, só que eu não sabia que teria que pagar por fora, porque não houve um esclarecimento assim. Não foi algo muito nítido para que a gente tivesse consciência que, além desse valor descontado no contra-cheque, teria que pagar por fora. Certo, ainda. então a senhora achou que pudesse sacar esse valor de R$10 mil e que o valor descontado no seu contra-cheque seria a parcela dessa dívida? Sim, mas eu não sabia também que seria só os encargos desse cartão. Sim, entendi. Eu não sabia. É o que vem acontecendo muito, né? É a gente tem visto que em Entendeu? outros bancos, na verdade, o consumidor às vezes vai solicitar um empréstimo e aí vem o desconto no contra-cheque dele, depois ele se depara com um cartão de crédito que você paga, na verdade, na fatura, no seu contra-cheque, não o valor da dívida, a parcela da dívida, mas o mínimo do cartão, que é uma parte dos juros, né? E a dívida nunca vai diminuir. Exatamente. Vai sempre não crescer. Então... Exatamente. Então, eu pergunto para a proposta do Banco Industrial, Stephanie, o banco mandou alguma proposta de acordo, mandou os documentos que ela solicitou aqui, como o saldo devedor atualizado, o contrato desse cartão de crédito? Bom, o banco mandou todas as documentações, contratos, boletos, tudo para entregar para ela e para anexar no processo, e o banco não mandou nenhum tipo de proposta de acordo. Do acordo para pagamento da dívida, Isso, né? ele não mandou nenhum tipo de proposta. Tá. Dona Marilanda, então, assim, os documentos que a senhora solicitou aqui, na sua reclamação, Sim. eles vão ser entregues para a senhora, né? Portanto, o seu pedido está sendo atendido. Quanto à questão do valor da dívida, eu oriento que a senhora faça uma reclamação no juizado. O ideal é que a senhora procure um advogado para fazer um levantamento, ou até mesmo um contador, para fazer um levantamento do valor da dívida, né, e o valor que a senhora já pagou no seu contra-cheque. Além disso, também analisar essas cláusulas contratuais para verificar qual é o percentual de juros que deve incidir sobre essa dívida, né, para que a senhora faça um cálculo e verifique o valor devido, abatendo o valor que já foi pago, porque esse valor não pode ser descartado, que é isso que o banco pretende fazer, né? Exatamente. Tá certo? Então eu vou formalizar o termo, vocês vão assinar. Agora, pelo convênio que nós temos com o Tribunal de Justiça, esses termos de audiência, eles vão ser assinados por um juiz, então vai ter uma sentença. Tá? E, no seu caso, o banco já cumpriu integralmente, né, que foi justamente a entrega dos documentos para a senhora. E, em caso de outros consumidores, em que a obrigação vai se fazer depois de um tempo, que o banco pede um prazo, ou que o reclamado pede um prazo, o consumidor pode executar essa sentença caso seja descumprido o acordo. Tá certo? Boa tarde. Boa tarde. Bem, doutora, como é que a senhora analisa essa mediação que foi feita agora? Bem, eu analiso como uma forma muito, muito rápida, né, da consumidora resolver parte do seu problema. Porque, na verdade, ela não conseguiu ainda resolver o problema dela. Ela só vai conseguir depois que ela tiver o acesso a esses documentos que ela pediu aqui para fazer o possível ingresso da ação judicial, né, contra o banco. Então, o que acontece é que, às vezes, o consumidor entra com a ação na justiça e não tem os documentos que demonstram o percentual de juros aplicado, os termos desse contrato, e também não tem condições de embasar uma reclamação civil. Não foi nada muito favorável, não, porque eu venho aqui para tentar resolver uma situação ao meu favor e simplesmente eu não tenho nada concreto, né? Eu vou ainda correr atrás daquilo que eu estou precisando, infelizmente. Stephanie, qual foi o motivo de não haver uma proposta para a reclamada, no caso? Bom, pelos autos aqui do processo dela, ela veio pedir o contrato, veio pedir o extrato financeiro, o saldo devedor, aí o banco mandou somente isso, no caso, já sou contratado de terceiros. E é isso que eles mandaram pra gente, aí eu não posso levar mais além. E como é que fica agora, hein, dona Marilanda? Como é que fica? Eu vou, infelizmente, receber a orientação aí da doutora que está aqui presente, né? E correr atrás, porque eu não vou deixar dessa maneira, não. Uma dívida, assim, vitalícia praticamente. Entendeu? Então eu tenho que correr atrás. Vou vias judiciais, sim. Doutora Eliane, então quer dizer que foi infrutífera essa... Na verdade, essa audiência ela foi frutífera, porque pelo pedido da dona Marilanda,
ela solicitou apenas o saldo devedor, o termo de contrato, né, do cartão e a planilha evolutiva da dívida. E é o que o banco está entregando para ela. Quanto à questão dos valores que vão ser, como eu expliquei para a senhora, os valores que já foram pagos, do valor da dívida, o ideal é que a senhora faça uma avaliação junto com o contador ou junto com o advogado, para que a senhora verifique quanto a senhora já pagou dessa dívida e quanto a senhora teria que pagar ou se de repente a senhora até quitou essa dívida. Então, o banco, até se o banco tivesse trazido, mesmo como não foi aqui objeto do seu pedido, mesmo que o banco tivesse trazido alguma proposta de acordo para a senhora, o ideal era que a senhora avaliasse essas situações, essas condições, para que a senhora não saísse perdendo num acordo. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. O Juizado Especial Norte se tornou uma referência da Justiça Amapaense para os moradores dos bairros dessa imensa região, que se estende até as divisas dos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande. As demandas mais comuns são relacionadas às queixas de instituições bancárias, cobrança de dívidas, indenizações por danos, possessórias, entre outras. Localizado na rodovia Tancredo Neves, bairro São Lázaro, o Juizado Especial Norte possui uma equipe qualificada que está à sua inteira disposição. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30. Justiça do Amapá, cada vez mais perto do cidadão. Dengue, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vamos fazer a nossa parte. A Justiça do Amapá aderiu à campanha de combate à doença, unindo forças com várias instituições, como Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, Governo do Amapá e Prefeitura de Macapá. Combater a dengue é um dever seu, meu, nosso. Dicas de saúde. O mosquito da dengue é menor que um pernilongo e menor que uma muriçoca. Ele é escuro, rajadinho de branco e nasce onde tem água parada. Por isso, não deixe a água, mesmo se for limpa, acumulada. A gente tem que acabar com esse mal pela raiz. Saúde. Prevenção é a solução. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Oficializado pela Lei Complementar número 78, de 28 de dezembro de 2012, o Juizado Especial da Unifap, instalado no campus da Universidade Federal do Amapá, Bloco A, desde 25 de junho de 1999, é o juizado mais antigo da Justiça do Amapá. Atualmente, tem em trâmite uma média de 1.100 processos, com demanda especialmente vinda pelo moderno sistema virtual, pendências contra bancos, telefonia e relações entre particulares são os que mais chegam à unidade. Você, morador dos bairros Beirol, Comunidade Clodoaldo, Murici, Distrito da Fazendinha, Margem Esquerda do Igarapé da Fortaleza, Jardim das Oliveiras, Jardim Marco Zero, Pedrinhas, Polo Hortifruti Grangeiro, Povoado Igarapé da Fortaleza, Universidade, Zerão e demais localidades compreendidas às margens da rodovia JK, conheça esse importante instrumento do Judiciário Amapaense. O horário de funcionamento é de 7h30 a 1h30. Esse foi o seu programa Conciliando as Diferenças de hoje. Esteve em nossos estúdios para uma entrevista o Dr. Clóvis Miranda, coordenador de Vigilância e Saúde do Estado do Amapá, que falou sobre a dengue, sobre a febre chikungunya, sobre a zika
e falou também um pouco de como nós podemos combater o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Também tivemos uma audiência de conciliação que teve como mediadora a assessora jurídica do PROCON, doutora Eliane Albuquerque. Então, a gente encerra por aqui e a gente volta na próxima quarta-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.